Quantas vezes o celular já tirou sua atenção de um momento de oração? Quantas vezes uma notificação conseguiu interromper o que deveria ser o seu tempo com Deus? Muitas distrações espirituais estão afastando sua alma do Criador. E você nem percebe. Distrações não são apenas barulhos externos ou compromissos da rotina. Elas são como correntes que, silenciosamente, vão te afastando da presença de Deus. O mais perigoso disso tudo é que acontece de forma sutil, disfarçada de coisas normais ou até mesmo necessárias. O inimigo não usa o que é feio, ele usa o que é agradável. Muitas vezes, imaginamos que o que nos afasta de Deus é algo claramente errado, algo que grita pecado, mas não. Na maioria das vezes, o que te distancia da presença divina é o que parece inofensivo ou até benéfico. Lembra de Marta e Maria em Lucas 10, 43 a 42? Marta estava ocupada demais com os afazeres da casa, enquanto Maria se sentava aos pés de Jesus. Marta não estava fazendo algo errado, estava servindo. Mas mesmo servindo, ela se distraiu da presença. Jesus deixou claro: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa é uma das maiores provas de que nem tudo que é bom aos olhos humanos é prioridade aos olhos de Deus. O serviço é importante, mas a presença é essencial. Quantas vezes temos sido Marta, tentando resolver tudo, cuidar de tudo, produzir, servir, mas sem parar para ouvir? A palavra distração vem do latim distrahere, que significa literalmente puxar em direções opostas. Ou seja, distrações espirituais estão constantemente tentando te puxar para longe do foco central, Cristo. O problema não é o trabalho, o estudo, o lazer, a rotina. O problema é quando isso se torna um redemoinho que consome a sua mente a ponto de não sobrar espaço para o que realmente importa. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus. Mas quantas vezes deixamos esse primeiro para o final do dia, ou nem chegamos a buscá-lo? Se o inimigo não conseguir te parar com o pecado, ele vai tentar te parar com ocupações. E o mais triste, você vai achar que está tudo bem, enquanto sua fé vai se enfraquecendo pouco a pouco. Talvez você esteja percebendo que sua fé esfriou, que antes orava mais, lia mais a Bíblia, chorava na presença de Deus com mais frequência. Talvez você diga: estou cansado demais para orar. Não consigo mais me concentrar na leitura da palavra. A mente não para um minuto. Tudo isso são sinais, alarmes espirituais. Mas muitos escolhem silenciar esse alarme. A rotina moderna nos bombardeia com estímulos. Redes sociais, séries, podcasts, jogos, notícias. Tudo quer a sua atenção. Tudo parece urgente. Mas o que é urgente aos olhos do mundo, muitas vezes é irrelevante aos olhos do reino. Você se lembra da parábola do semeador em Mateus 13? Uma das sementes caiu entre espinhos. E Jesus disse que esses espinhos são os cuidados do mundo e o engano das riquezas, que sufocam a palavra. Ou seja, a semente estava lá, começou a crescer, mas foi sufocada por distrações. A distração espiritual mata o crescimento. O inimigo usa o excesso para desnutrir a alma. Sim, o excesso pode matar a essência. Quando se tem informação demais, ruído demais, conteúdo demais, há uma perda do foco. A alma precisa de silêncio, a mente precisa de ordem, o espírito precisa de alimento. Quando tudo isso é substituído por correria, notificações e afazeres, a alma vai definhando. Não se engane, uma alma distraída não consegue discernir a voz de Deus. Ela vive confusa, ansiosa, instável. E quando os dias maus chegam, e eles virão, a pessoa se vê despreparada espiritualmente. Lembre-se da advertência de 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora que você já entendeu como as distrações espirituais operam de forma sutil,
Chegou o momento de mergulhar em algo ainda mais profundo. As 5 distrações espirituais mais perigosas dos nossos dias. Elas parecem inofensivas, até mesmo religiosas, mas têm afastado muitos da presença de Deus sem que percebam. A primeira distração, o ativismo religioso. Essa é uma das mais sutis e mais presentes nas igrejas hoje. O ativismo religioso acontece quando se faz muito para Deus, mas pouco com Deus. É servir sem se alimentar, é estar no templo, mas não no altar. Jesus falou em Mateus 7, 22 a 23 sobre pessoas que profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, mas ouviram: "Nunca vos conheci." Isso é chocante. Gente que fez tudo certo aos olhos humanos, mas estava longe da presença verdadeira. Essa distração transforma a fé em performance. A pessoa canta, prega, lidera, organiza eventos, mas não ora, não jejua, não busca intimidade. Está ativa no corpo da igreja, mas adormecida no espírito. E isso é perigoso, pois gera um falso senso de espiritualidade. A segunda distração, o entretenimento constante. Nunca foi tão fácil se entreter. Um toque, e já se está vendo vídeos, séries, músicas, memes, jogando tudo ao alcance dos dedos. Mas o problema não é o entretenimento em si, e sim a quantidade e o lugar que ele ocupa no coração. Quantos minutos do dia são dedicados ao celular? E quantos minutos à Bíblia? Quantos momentos são dados ao silêncio diante de Deus? Essa comparação revela muito. Salmo 119, 37 diz: "Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste." Isso é forte. Deus sabia que os olhos poderiam ser porta de entrada para distrações mortais. A geração atual está sedenta por estímulo, mas faminta de presença. O excesso de estímulos gera confusão espiritual, agitação interna, ansiedade e, silenciosamente, rouba o desejo pelas coisas espirituais. A terceira distração, o excesso de conteúdo religioso superficial. Vivemos na era do crente que consome devocional em 1 minuto. Milhares de vídeos curtos, frases de efeito, recados de "Deus vai te exaltar hoje", mas sem profundidade bíblica. Isso tem alimentado uma geração que se satisfaz com migalhas espirituais. A quarta distração, a busca pelo sucesso pessoal acima da vontade de Deus. Muitos cristãos hoje estão mais preocupados em conquistar metas do que obedecer à direção do Espírito. O sucesso virou um ídolo disfarçado. Trabalhar duro, prosperar, realizar, tudo parece certo, mas quando isso toma o lugar da entrega e da obediência, torna-se uma distração perigosa. Tiago 4:13 a 15 fala sobre aqueles que dizem: "Hoje ou amanhã iremos para tal cidade. Faremos negócios e teremos lucros." Mas o texto corrige: "Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser." Essa distração transforma a fé em uma escada para o eu e não para Deus. É o ego disfarçado de propósito. E o resultado? Pessoas vazias espiritualmente, embora realizadas exteriormente. Um sucesso que afasta e não aproxima. Quantas dessas distrações espirituais têm roubado a tua paz? Qual delas parece normal, mas na verdade tem desviado o teu foco do que realmente importa? Não se engane, o que parece pequeno hoje pode se tornar uma muralha amanhã. O Espírito Santo continua chamando, continua batendo à porta, mas ele não grita, ele sussurra, e quem está distraído não ouve. O que acontece quando alguém vive por muito tempo distraído espiritualmente? Quando tudo parece estar bem externamente, trabalho, ministério, amizades, mas o coração está desligado de Deus. A primeira consequência é uma cegueira que cresce com o tempo. A pessoa vai perdendo o discernimento. Aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. O que antes era pecado claro, agora é só uma fase, ou liberdade cristã. Jesus falou disso em Apocalipse 3:17, quando se dirigiu à igreja de Laodiceia. Você diz: "Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada."
mas não percebe que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Essa é a condição de muitos cristãos hoje. Cegos, mas achando que veem. Afastados, mas pensando que estão no centro da vontade de Deus. O pior cativeiro é aquele em que a pessoa não percebe que está presa. Outra marca é a frieza espiritual, só que ela vem disfarçada de normalidade. A pessoa ainda vai aos cultos, ainda serve, ainda diz glória a Deus, mas por dentro não sente mais fome da palavra, não se quebranta mais como antes, não sente mais a presença como sentia. É como um fogo que já queimou muito, mas agora só restam brasas encobertas por cinzas. Jesus advertiu a igreja de Éfeso em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É possível manter as estruturas religiosas e perder a essência da fé. E esse tipo de frieza é difícil de identificar, porque a rotina esconde o vazio. As distrações também geram estagnação. A pessoa não avança mais, vive sempre os mesmos ciclos, os mesmos pecados de sempre, as mesmas dúvidas, as mesmas crises, sempre voltando ao ponto inicial. Hebreus 5:12 diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Distração espiritual impede maturidade. Impede que o Espírito Santo nos conduza a níveis mais profundos. É como tentar correr com pesos nas pernas. O corpo até quer ir mais longe, mas está travado. Com tantas vozes ao redor, redes sociais, vídeos, séries, conselhos de todos os lados, a alma começa a se acostumar com o barulho. E quando Deus fala, o coração já não distingue mais sua voz. Jesus disse em João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas como seguir uma voz que não se ouve mais? Essa insensibilidade espiritual é grave. Ela transforma o cristão em alguém guiado pelas emoções, pelas circunstâncias, pelas opiniões alheias, mas não mais pelo Espírito. E quando o Espírito não guia, a carne assume o controle. Esse é um dos efeitos mais perigosos. Quando alguém está espiritualmente distraído, se torna presa fácil para o engano. É aqui que surgem heresias, líderes manipuladores, doutrinas distorcidas, e muitos caem sem perceber. Paulo alertou sobre isso em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. A mente distraída se torna fértil para mentiras. E quando a verdade é abandonada, o coração se entrega a falsos confortos espirituais. Quantos hoje estão caminhando com aparência de piedade, mas distantes da verdade de Cristo? Se as distrações espirituais continuam sendo ignoradas, o destino final é perigoso: um coração endurecido. Hebreus 3:12-13 adverte: cuidem, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O afastamento de Deus raramente acontece com um rompimento brusco. Ele ocorre como uma erosão, lenta, silenciosa, mas constante. Um dia se ora menos, no outro não ora mais. Um culto perdido aqui, uma leitura bíblica esquecida ali, até que Deus se torna uma lembrança distante e não uma realidade presente. Se até aqui foi revelado o quanto as distrações espirituais podem nos afastar de Deus de maneira sutil e perigosa, agora é o momento mais importante: o caminho de volta. E sim, há uma saída, há um renovo, há uma forma de reacender o fogo que um dia queimou com intensidade no coração. E a revelação mais poderosa vem agora. Tudo começa com uma palavra antiga, mas viva: arrependimento. Em Atos 3:19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que tempos de refrigério venham da presença do Senhor. O arrependimento não é apenas tristeza, é mudança de direção. É reconhecer que algo está errado e se voltar para Deus com sinceridade. É dobrar os joelhos e dizer:
Senhor, eu me distraí, me perdoa, me traz de volta. O Espírito Santo não rejeita um coração quebrantado. O que ele procura não é performance espiritual, é sinceridade. O próximo passo é reorganizar as prioridades. Jesus disse em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitos estão buscando o que será acrescentado, mas esqueceram de buscar primeiro o reino. E o reino não é um lugar físico, é o governo de Deus dentro do coração. Reorganizar a vida espiritual começa com decisões simples, mas profundas. Voltar à leitura da palavra com fome e reverência. Estabelecer horários intocáveis de oração. Desligar por alguns momentos as vozes do mundo para ouvir a voz do Espírito. É aí que o coração começa a se alinhar novamente com o céu. O grande erro de muitos cristãos é confundir atividade espiritual com intimidade com Deus. Alguém pode estar servindo, pregando, liderando e ainda assim estar distante do Pai. Em João 15,5, Jesus foi direto: Sem mim, nada podeis fazer. Intimidade é quando o coração encontra descanso em Deus. É quando a alma anseia pela presença dele, não por causa de bênçãos, mas por quem ele é. É como o salmista declarou no Salmo 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse tipo de busca não nasce da obrigação, mas do amor restaurado. Aqui está a revelação prometida desde o início, a mais poderosa de todas. Mesmo quando você se distraiu dele, Deus nunca tirou os olhos de você. Lucas 15 conta a parábola do filho pródigo. O filho se afastou, se distraiu com o mundo, se perdeu. Mas quando decidiu voltar, o pai já estava à espera. O texto diz que o pai o viu de longe e correu ao seu encontro. Isso significa que o pai estava olhando, esperando, com saudade. Essa é a verdade mais libertadora. Deus nunca se distraiu de ti. Mesmo quando a alma esfriou, mesmo quando a oração cessou, mesmo quando a Bíblia ficou fechada, ele permaneceu fiel. Do 2 de Timóteo, versículo 13 diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O Pai está te chamando de volta, não para te julgar, mas para restaurar o que foi perdido, para reacender o que foi apagado, para renovar o que foi esquecido. Efésios 5,14 declara: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é o grito que ecoa do céu sobre esta geração. Desperta. O tempo de viver distraído acabou. O tempo de superficialidade terminou. Agora é o momento de buscar a Deus com profundidade, com intensidade, com toda a alma. E quando esse retorno acontece, tudo muda. A mente se clareia, o coração se aquece, os ouvidos espirituais se abrem e a presença de Deus volta a ser realidade, não apenas conceito. Agora que tudo foi revelado, a decisão está nas tuas mãos. Quantas distrações têm te roubado a presença de Deus? Quantas vezes o Espírito falou e você não percebeu? Quantas oportunidades foram perdidas porque o foco estava em outro lugar? Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de se alinhar novamente com o propósito eterno. Hoje é o dia de dizer: Senhor, estou aqui, sem distrações, sem reservas, todo teu. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar. Comente aqui: qual tem sido a maior distração na tua vida espiritual? E lembre-se, Deus nunca se distraiu de você.